a dupla Ramon e Emiliano, papai e filhinho. Quem demitiu foi o Memphis, né. Você viu o que o Memphis falou na saída do jogo? Na saída do jogo, o Memphis, basicamente, ele disse o seguinte: o Corinthians é um time que não sabe jogar, não é treinado, não olha o que o adversário faz. Sabe quando você tem aquele chefe que você vê que o chefe não trabalha? E que você não tem com quem falar, porque ele é seu chefe? E você não está treinando. O Memphis falou: eu me preparo para os jogos, não adianta só eu me preparar. Não adianta eu ter que correr o que eu estou correndo, para trás, para frente, para buscar a bola. O futebol não é assim, a gente precisa de treinamento. E basicamente ele falou que o Corinthians não treina, que o Ramon Dias não está nem aí com o Olha, adversário. vamos aqui. Quem sou eu para fazer o papel de advogada de Ramon e Ramonzinho? Jamais me pegarão nesse papel. Mas, assim, o Memphis não tá querendo tirar o dele da reta um pouquinho também, porque, assim, só naquela partida com o Palmeiras foi assim: ele chutou aquela na saída de bola no início do jogo, chutou para fora, a bola Sim, subiu nele. Foi assim: ele tá num nível de concentração com o futebol dele que já foi melhor, né? sim. Não, até nas finais, né, ele não jogou bola nas finais. Ele é muito talentoso, então se uma bola cai no pé dele, ele vai fazer alguma coisa diferente, né, a gente vai olhar ele fazer alguma coisa diferente. Mas ele tá meio emputecido, acho que ele acha que ele é a estrela, a celebridade, sabe, alguma coisa azedou ali. Quando ele chegou e a gente via ele na escadaria das quebradas, fazendo trança no cabelo, tinha uma coisa eh, até certo ponto ingênua dele, mas uma coisa de: "Eu estou descobrindo esse lugar gosta de mim, eu gosto desse lugar". Agora, eu acho que ele subiu, assim, num estrelato, sabe. Ele está achando que talvez ele seja mais do que ele é, eu não sei. Acho que é um caminho natural para difícil, né, o ego dar conta desse tipo de idolatria, né. Ao mesmo tempo, a função do cara é fazer dar conta, ele tem que estar amparado por um time que diga: "Meu querido, menos". Né, você não vai ser maior do que o Corinthians, não é assim que a banda toca. Eu acho que você tem um pouco de razão nessa análise, mas eu sou entre Memphis e Ramon, Memphis, Memphis. Eu acho que por isso que o meu argumento era: o Corinthians precisa de um treinador boleiro. Em minha defesa, eu estou pedindo a saída do Ramon Dias, eu pedi formalmente a saída do Ramon Dias no UOL, no ato da conquista do estadual. Eu estava lá, eu vi, sou testemunha ocular da história. Você pediu, você estava inclusive chateada, mesmo o Corinthians tendo sido campeão, pelo que foi o jogo, por aquele final meio apocalíptico, e você pediu a demissão de Ramon Dias ali. E eu, em alguns dos meus grupos de zap, de futebol e tal, o pessoal que é anti-Corinthians dizia assim: a única coisa boa desse título é que vai segurar o Ramon Dias lá por mais algumas rodadas, Sim. que deve ser prejudicial ao Corinthians no início do Campeonato Brasileiro. E está sendo. Está sendo, porque não era difícil ver, assim, o Corinthians fez 2 jogos absolutamente horrorosos contra o Palmeiras. Ganhou porque o Palmeiras não estava encaixado ainda, porque o Yuri fez aquele gol lá no estádio do Palmeiras, o Corinthians não jogou bem aquele jogo, basicamente deu aquele chute a gol, o Palmeiras não conseguiu marcar, o Corinthians sai com uma vitória e aí joga que nem um time pequenininho dentro de um estádio com 45.000 pessoas enlouquecidas, em vez de terrorizar aquele lugar, em vez de chamar a torcida, não, recuou e o máximo que fez foi subir na bola. Se o Hugo não pega aquele pênalti, gente, aliás, o Félix Torres, ali, você sabe que esse é outra obsessão minha, né? Outra Como é obsessão. que ele continua sendo escalado? Ontem, o primeiro gol do Fluminense foi ele que cabeceou a bola para onde não, nenhum zagueiro, a primeira aula na zaga. Não cabeceie para a pequena área, não para a grande área, não cabeceia, não faz isso, joga para os lados. Não, ele fez um passe, uma assistência do Félix Torres para o René, né? Eu Então, ia dizer, assim, ele tem sido um grande garçom, apenas que para os isso. adversários, né? Exato, exato. Então, assim, não adianta a gente olhar o resultado, dane-se o estadual, dane-se, não jogou bem, tá na cara que o Ramon não tá. O Ramon não é um treinador ruim, gente. Não, eu não acho que a gente tem que colocar, sabe, as coisas nessas chaves, bom, ruim. Não, o René, por exemplo, que fez aquele gol absolutamente maravilhoso ontem, né? 1-0 do Fluminense.
O René, até ontem, ele era chamado de grosso. Por onde ele passou, ele era chamado de grosso. Não existe grosso nesse nível do futebol. Existe o cara que está em uma fase, o cara que está sem confiança, o cara que não está encontrando o lugar dele no time. Um bom Não, treinador acha. amiga, o Giai e o Felipe Anderson foram as duas estrelas do Palmeiras no jogo contra o Inter ontem. Brilharam depois de também brilhar no jogo contra o Corinthians. E eram jogadores, assim, que, de novo, nos meus grupos de zap, as pessoas falando, pô, o que pagaram nesse Giai, eu torço para ser esquema. Porque se for scouting, o Palmeiras realmente está com um problema muito grande, porque o menino não tem um fundamento que preste, não joga bem nenhum jogo, toda oportunidade que entra, e de repente está voando, como lateral, como terceiro zagueiro, né? Dominaram ali aquele corredor direito do Palmeiras, ele e o Felipe Anderson, e são dois jogadores que estavam assim na lista de ódio mortal da torcida, porque estão aqui, né? Que mentira é essa que nos contaram? E aí, só que assim, tempo, né? Tempo normalmente não se tem. E no caso do Corinthians, acho que assim, é claro que também não tem treinador, né? Tá aqui o Batista dizendo, né? O Corinthians perdendo e o Memphis dando bicicleta praticamente de fora da área. Também não está se ajudando, né? Sim, E sim. não Tem está tem se toda a ajudando. razão, tem toda a E se ele razão. está dando mais um, ele ou ela, desculpa, não sei, dando mais um exemplo aqui, que o Anthony no Manchester estava enterrado. Aí foi pro Real Betis e tá É, voando, super sim. respeitado, amado pela torcida. Futebol é loucura. Às vezes É é isso, é o loucura, clima, é o gente. lugar, Gente, essa são os frase é coleguinhas. maravilhosa. Futebol é loucura. É loucura, é loucura. Parece que tem método, mas é loucura, na Isso. verdade, né? É isso. Aí é que tá. E o que que é o Fluminense hoje? Loucura. É Loucura. loucura. Foi isso que o Renato trouxe pro time. Loucura. O que que canta a torcida do Corinthians? Aqui tem um bando de louco. Gente, maravilhoso. Baptista. Vou falar direito. Eu nasci no Rio, né, gente? Eu falava assim, eu fui perdendo, porque tiravam muito sarro de mim quando eu era pequena em São Paulo. Então eu falava paulistano. Aí tiravam tanto sarro, eu chegava em casa chorando, e aí eu me obriguei a falar paulistano. Aí pegou. Ah, não, gente, que É, dó. é. Mas então, é isso, é loucura. Então o Renato chega e ele fala: enlouqueçam, enlouqueçam. Vai para o ataque, ô René, meu querido. Vai lá pegar a bola espirrada pelo amado Félix Torres. Chuta essa bola direto no gol. Sabe? Vai, Samuel Xavier, meu querido, vai para o ataque. Deixa o Neymar. Descola do Neymar e vai para o ataque, né? Então é isso. O Fluminense virou essa loucura maravilhosa.